Ótimo. Por enquanto, são essas as dúvidas. Bom, então vamos continuando aqui, nós vamos agora passar para conversarmos um pouco sobre a avaliação da produção escrita, que tem características um pouco diferentes, que a gente falar por conta de cada etapa, pensando aí na progressão das aprendizagens dos estudantes, no que diz respeito à apropriação não só do sistema de escrita alfabético, no que diz respeito à escrita, mas também a aprendizagem, a apropriação de tipologias e gêneros textuais, conforme posto a BNCC e conforme orientação dos currículos, ao longo dessa etapa da alfabetização inicial e dessa progressão ao longo da educação básica. Falando aqui, nós estamos dizendo, do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Então, quando nós falamos aqui, vou trabalhar com dois grupos. No 2º e no 3º ano do ensino fundamental, nós teremos atividades de avaliação da escrita que vão contemplar da escrita de palavras, escrita de frases, até a produção de um texto característico para essa etapa. Então, esse é um ponto importante. Quando passamos para o 4º e 5º ano, entendendo que, nesse momento, a partir de um 4º ano, essa alfabetização inicial, a expectativa, o que nós queremos, e esse processo todo de acompanhamento, que as crianças já estejam alfabetizadas, já leiam de modo autônomo, já produzam, a partir do 4º e 5º ano, é uma produção de texto, característico aí da etapa, uma proposta de uma redação, vamos assim dizer, muito comumente a gente utiliza essa expressão na escola. Então, nós temos 2º e 3º ano, que avaliam habilidades ou tarefas de escrita que envolvem desde essa aprendizagem inicial da alfabetização, que é desde a escrita de palavras, a escrita de frases e a produção de um texto característico, né, dessa etapa, e o 4º e 5º ano, que avaliam produção de texto, apenas uma redação. Agora, como que isso é avaliado? Nós temos alguns pontos importantes, eu vou trazer aqui, já trazendo que a ficha, o formulário de correção, na verdade, o formulário de correção que o professor vai utilizar para o preenchimento, e a partir desse formulário a gente vai conversando sobre os aspectos que vão sendo avaliados, até para uma maior tranquilidade nesse preenchimento do formulário. Então, o que nós temos aqui? No 2º ano, vamos ter avalia-se uma escrita de palavras a partir de imagem, 2 itens desse tipo, escrita de frase e uma produção de texto. Quando nós falamos de escrita de palavra a partir de uma imagem, são alguns aspectos que estão sendo. A situação de correção, vocês têm lá no guia, se é normal ou branco, ou seja, normal, eu atribuo, vou fazer avaliação dos demais aspectos, isso para cada item precisa ser marcado. E quando eu trato de uma tarefa que tenha relação com a imagem, um primeiro ponto para dizer se ela se tem relação ou se ela não se relaciona com a imagem. E depois nós passamos à dimensão da ortografia. Na ortografia, nós observamos aqui que tem 5 alternativas. Ou seja, essas 5 alternativas, elas dizem respeito às 5 hipóteses, aos 5 níveis de escrita, seguindo aí a ideia de pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético e ortográfico. Então, aqui nesse caso, o A é o mais correto, a expectativa, no sentido que aqui a gente não fala necessariamente em correção, mas em nível, em que momento que a criança se encontra dessa apropriação da ortografia. Então, ortográfico, alfabético, silábico alfabético, silábico e pré-silábico. Todas essas informações, orientações se encontram no guia. O guia que vai estar disponibilizado lá nos materiais, no card de avaliações, nos materiais disponíveis dentro do card. Nós não vamos compartilhar aqui nesta live o guia, porque neste caso da avaliação da escrita,
tem-se o atrelamento específico com a tarefa a ser apresentada, e como a aplicação ainda não aconteceu, nós não vamos, lógico, colocar a público, guardando aí o sigilo do processo avaliativo até que ele tenha início. Então, são 2 itens que têm essa característica. Depois, a escrita, qualquer tarefa que seja a partir de ditado, ou seja palavra ou seja frase, avalia-se apenas a ortografia. Então, vocês vão ter lá também o preenchimento, preencher o guia, essa ficha, ortográfico, alfabético, silábico-alfabético, silábico e pré-silábico. E as situações normal ou em branco. Fiquem bastante atentos também que, no caso do lançamento da plataforma, vocês podem encontrar a situação também dupla marcação, porque em formato, às vezes, de lançamento, pode ter um preenchimento que cometeu errado. Então, se você marcou aqui e o professor marcou em 2 espaços, lá, se você não fizer a leitura lá na plataforma, vai ser necessário você indicar que houve dupla marcação na alternativa, tá bem? Bom, em relação ao texto, aí nós passamos para algumas situações. A situação de correção aqui, nós temos o normal, o em branco, e na avaliação do segundo e terceiro ano, a situação de correção C a gente chama de pré-silábico. O que significa isso? Para avaliar uma produção de texto e que sejamos capazes de entender o que a criança escreveu e avaliar os demais aspectos constitutivos de um texto, linguístico e textuais que constituem esse texto, os níveis silábico e pré-silábico trazem uma grande dificuldade da inteligibilidade do que a criança escreveu. Então, aqui, nós sabemos que pré-silábico é uma característica e que silábico é outra, mas em termos de agrupamento para conduzir o processo avaliativo, aqui uma situação de pré-silábico, porque eu não tenho como avaliar os demais critérios. Então, se eu marquei pré-silábico, não tem como avaliar as demais, preencher nada nos demais aspectos. Então, eu vou marcar apenas pré-silábico para a criança que, na produção de texto, ela tiver uma escrita predominantemente silábica ou pré-silábica. Ou seja, o que é o pré-silábico? Desenhos, garatujas, letras aleatórias, que não é possível atribuir um sentido sem muita colaboração. Isso é um ponto importante, sem ser extremamente colaborativo na leitura do texto que a criança produziu. Adequação à proposta. Isso são aspectos também avaliados lá no terceiro ano, se a partir daquilo que foi proposto, se a criança atendeu de um modo coerente com o que foi proposto, se simplesmente tangencia, tem pouca plausibilidade com aquilo que foi proposto, ou escreve qualquer outra coisa que não aquilo que foi pedido enquanto tarefa de produção de texto. Gênero textual no segundo ano, então é um gênero textual específico. As características são avaliadas, portanto, em 3 gradações. As características desse gênero textual, e no guia vocês vão encontrar, em relação a cada um desses conceitos, o conceito A, o conceito B e o conceito C, vocês vão encontrar o que significa para cada um desses conceitos o que vocês precisam observar na escrita da criança. Então, esse também é um ponto importante. O guia como o próprio nome diz, é o que vai orientar esse processo para que vocês entendam o que precisam ser avaliado em relação a esse gênero textual. O uso da página diz respeito a essa dimensão de um letramento mais básico, se respeita as margens, a translineação. E um ponto importante, que nessa etapa a gente não penaliza, isso vem explicitado muito claramente no guia, como já vinha no ciclo 1, se a criança salta uma linha para poder escrever, isso não se penaliza, porque é muito comum nessa etapa, até por orientação, às vezes, dos professores, que saltem linha para não ficar muito embolada a escrita. Então, não penalizar a criança
nesse sentido ao fazer uso da página, mas olhar como que ela organiza o seu texto na página no que diz respeito a respeito das margens dentro da sua produção. Ortografia. A ortografia, aqui nós temos simplesmente o nível ortográfico alfabético e o silábico alfabético. E é um ponto importante, eu vou voltar num ponto, a pontuação. Se a criança pontua, quando ela faz uso de pontuação, ela pontua corretamente na maior parte das vezes. Se ela pontua de modo errado ou se ela não pontua. E a segmentação de palavras, se quando ela escreve predomina, ela segmenta a maior parte das palavras de modo correto. Se ela segmenta de modo correto quase todas as palavras, e aqui o C, se ela não segmenta adequadamente. Agora, um ponto importante na adequação à proposta, como a gente também quer ter essa dimensão em termos formativo da produção escrita dessa criança, se a criança fugir ao tema aqui na proposta, ela fugiu ao tema, escreveu alguma coisa que não é aquilo que foi proposto, isso não vai impedir de eu avaliar os demais aspectos. Ela vai receber um C, porque ela fugiu ao tema, ela escreveu uma outra coisa que não foi pedido, mas eu vou, assim, avaliar se ela escreveu o que foi dentro do gênero textual. Mas se ela não escreveu dentro do gênero textual, então é a letra C na adequação à proposta, que ela fugiu ao tema. Letra C, porque ela não escreveu o gênero pedido, mas eu vou avaliar todos os demais aspectos, ok? Isso no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. Isso vale para as duas etapas. Bom, isso aqui feito a respeito da avaliação do segundo ano.